Deus te abençoe. Eu sou a mensageira da fé e esta é a Bíblia falada. Hoje, nosso último capítulo do livro de Levítico, capítulo 27. Votos particulares e a avaliação deles. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto particular, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do varão será de 20 ciclos. E da fêmea, 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do varão será de 5 ciclos de prata. A tua avaliação de fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. E se for animal, de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele, o Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo, do que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se alguma maneira o resgatador, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E, quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote o avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto, o mais do dinheiro da tua avaliação, e será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Versículo 16. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo ou da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E, se não resgatar o campo ou vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E, se santificar ao Senhor o campo que comprou e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele a quem comprou, aquele de quem era da possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário.
o ciclo será de 20 geras, mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E, se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Versículo 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que se consagrar a alguém ao Senhor, de tudo o que tem, do homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante de todas as dízimas de vacas, ovelhas e de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se alguma maneira o trocar, o qual for trocado serão santos, não serão resgatados. Então são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Este foi o livro de Levíticos. Nossa próxima edição será a introdução do livro de Números. Inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima edição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!